boa noite, como vocês estão? Já estamos aqui no segundo dia de maratona de live, que é o Mariflix, e hoje eu vou te contar 3 passos, 3 atitudes para realmente você evitar a crise de ansiedade. Esse é um assunto muito comum que, infelizmente, vários dos meus pacientes, não só pacientes, mas muita gente que vem comigo aqui conversando nas redes sociais, me falam bastante que tem crise de ansiedade. E é uma situação horrível. Eu nunca tive, mas eu escuto muitos relatos parecidos, situações difíceis ali da crise de ansiedade, que parece que tá morrendo, o coração dispara, não consegue respirar, aquela sensação muito horrível que gera um pânico, um medo muito grande ali. É uma situação muito complicada. Então eu não quero mais, se você já teve, que nunca mais você tenha essa situação. Ou se você nunca teve, também torço para que você também nunca tenha. Mas com as dicas de hoje, com certeza vamos acabar com as crises de ansiedade e você aí ter uma vida mais leve e tranquila, sem ter aquele medo, nossa, será que eu vou ter uma crise de ansiedade de novo? É uma pergunta muito comum, né? Mas vamos trocar a pergunta de que você sabe passos para não ter mais a crise. E aí a crise vai longe. Sim, a crise sim, tem como jogar pela janela. Ontem eu falei que a ansiedade não tem como, mas a crise de ansiedade tem sim da gente jogar ela fora e não ter que vê-la mais na nossa vida. Então vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui comigo online. Bora ficar aqui até no final para aproveitar todas as dicas, aprender muita coisa sobre as crises de ansiedade. Você que vai assistir essa live, que tá vendo a live gravada, também seja muito bem-vinda. Muita gente já chegando aqui, deixa eu ver quem tá aqui. A Dani tá aqui, a Cleide, a Yara, Ana Paula. Sejam todos bem-vindas, meninas. Muito bom ter vocês aqui. Deixa aqui seu boa noite, de qual cidade que você está. Tô falando aqui direto de Catalão, Goiás, qual cidade que vocês estão. Deixa seu oi, seu boa noite. Fico muito feliz aqui pela companhia de vocês. Aqui no Face também, fazendo Instagram a transmissão pelo Instagram e pelo Face também. Meu marido tá aqui no Face, muito bom. Tereza Santos também tá aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Dani também deu um joinha. Gente, o som e a imagem tá legal? Vocês estão me vendo direitinho, me ouvindo? Tá legal? E me dá um joinha pra ver como que tá. As meninas mandou um joinha, Yara, a Dani, a Cris mandou uma carinha, muito bom ter vocês aqui. A Daiane que também entrou. Ó, estão dando joinha, então vocês estão me vendo direitinho. Que bom, então. Rebeca que também entrou. E no que eu for falando, gente, deixa seu oi, seu boa noite, em qual cidade que você está. Quero saber qual o cantinho que vocês estão. Estou aqui direto de Catalão. E dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui, sabe? Qualquer dúvida que você tiver, comentário. Vamos estar fazendo um papo muito gostoso aqui sobre a crise de ansiedade pra gente jogar lá fora da nossa vida. Combinado? Olha que legal, a Nutrelisa tá aqui, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui. Olha aqui, no Face também tá a Daiane, oi Daiane. Ó, a Lindomere tá aqui, que sempre me acompanha, muito bom, Lindomere Tela, que é uma grande amiga. Então, bora lá então saber um pouco sobre essas crises de ansiedade. Me conta, pra gente começar, me conta aqui, quem aqui já teve crise de ansiedade? Me conta aqui se você já passou por isso. Ou se você também não teve, me conta aqui se você teve ou não teve, se você já passou por isso, ou se você já viu alguém com crise de ansiedade. Talvez você nunca passou por essa situação, mas você já viu alguém ter crise de ansiedade também. A live também ajuda vocês a ajudar essas pessoas, essas atitudes que eu vou contar aqui, vão ser coisas também para você orientar quem já teve crise de ansiedade, né? E também vou responder todas as dúvidas de vocês sobre a crise de ansiedade. Então, aqui, quem já teve crise de ansiedade, já viu alguém tendo crise de ansiedade? Me conta aqui só para ter uma noção. A Rebeca falou que já teve e tem amigos que têm, sim. Então, ela já teve, sabe como que é, né, Rebeca? É uma coisa muito desagradável, né? Deixa eu ver quem mais. A Simone tá aqui de novo. Olha, a Simone aqui no Face, firme e forte, né? Simone ontem, tá firme aqui hoje, muito bom. A Daiane falou que já teve crise de ansiedade.
Simone também falou que já teve. Ana Paula falou que não. Que bom, Ana, que você não teve. Olha, a Marília que entrou, seja bem-vinda. Então, a crise de ansiedade hoje está muito comum. Muito comum mesmo, né? Vocês falaram que, né? Vamos ter agora nesse momento. A Dani também já teve. A maioria que vão pegar já respondeu que já teve. Vamos pensar aqui que é crise de ansiedade. Para mim, pegando uma metáfora, o que é crise de ansiedade? É uma panela de pressão estourando. Eu nunca também vi uma panela de pressão estourando, mas a gente sabe que é uma pressão muito forte que quebra tudo que está à sua volta, ou seja, ela explode, ela não consegue ali se conter. Então, a crise de ansiedade é uma pessoa que está passando por várias coisas, tendo vários pensamentos, sentindo várias coisas, tenta conter aquilo ali, só que não consegue, pum, explode. Ou seja, essa explosão é vários sintomas ali que tá ali dentro, contido, estoura. Vamos pensar também a crise de ansiedade, você pega um balão e enche d'água. Chega um momento, enchendo esse balão, o que ele acontece? Ele explode, né? Então, a mesma coisa. Então, mais esse exemplo ainda do balão, essa água que vai entrando, muitas vezes é esses problemas que as pessoas, que a gente passa, é pensamentos, é angústias, pensamentos negativos. Ou seja, chega uma hora que entra em crise, que é essa explosão, vamos pôr assim. A pessoa não tá aguentando mais tanto dor, tanto sofrimento, tanto medo ali do futuro, coisas que está passando. Então, simplesmente ela explode. Fez sentido, gente, essas duas metáforas sobre a panela de pressão e sobre um balão cheio d'água estourando? Fez sentido? Vocês, quem teve a crise de ansiedade, se sentiu assim que realmente estava estourando mesmo, que muita coisa aí estava guardada, muitas vezes não sabe o que fazer com tudo que está guardado e uma hora que não consegue conter e sai todos esses sintomas, todo esse desconforto, todo esse medo. Fez sentido, gente? Coloca aqui pra mim se fez sentido essa questão desse estourar. É isso mesmo que vocês passaram? É isso mesmo que vocês sentiram? Que eu gosto sempre de dar esses dois exemplos. A Elisângela tá aqui no Instagram, saudade da Elisângela. Elisângela tem que estar aparecendo mais. É muito bom ter você aqui, Elisângela. Ó, a Dani falou que sim, a Rebeca deu um joinha, falando que é essa questão da explosão. A Daiane falando que é muito ruim, realmente é muito ruim. Então, isso vamos definir de maneira bem simples, é uma crise de ansiedade. Então, pensando agora o que é essa crise de ansiedade, aí sim, agora eu vou te contar dessas 3 atitudes para você evitar a crise de ansiedade. Coloca eu aqui para mim nos comentários quem quer evitar ter crise de ansiedade. Eu sou a primeira, porque eu quero evitar ter crise de ansiedade. Todos nós estamos suscetíveis a ter crise de ansiedade. Então coloca eu aqui nos comentários quem realmente quer evitar uma vez por todas não ter crise, quem já teve não ter mais crise de ansiedade, quem nunca teve não ter. Coloca eu aqui pra mim nos comentários. Eu sou a primeira, porque eu não quero ter crise de ansiedade, né? Quem aqui tá animada pra saber? A Daiane tá, Simone, é isso mesmo, concordou, que bom. A Rebeca, a Cleide, a Eli, a Ana, então todos aqui, ó, estão animados, então, pra saber. Vocês estão aí com papel e caneta na mão, gente? Estão? Porque bloco de nota não dá, né? Vocês estão usando o celular aqui, então não dá. Mas peguem papel e caneta na mão realmente para anotar. A Simone aqui também. A Marília também. Tô vendo quem tá aí comigo antenada, quem tá comigo aqui ligadinho nesse momento aqui, né? Já é quase 9 horas da noite, estamos aqui firmes e fortes nessa terça-feira, na segunda série, parte das lives da Mariflix, sobre 3 passos, 3 atitudes para evitar ter crise de ansiedade. A Bruna que entrou, seja bem-vinda, Bruna. Então, recapitulando um pouquinho antes de entrar nesse espaço, quando vocês vão pegando papel e caneta na mão, tá? Para anotar, peguem papel e caneta na mão, tá? Para nossa cabeça falha, depois você fica ansiosa, nossa, não lembro. Aí você fica ansiosa por não saber. Então, anote, porque aí você não fica ansiosa, que você já sabe aí, né?
A Bruna, feliz ano novo. Mari, feliz também ano novo, Bruna. Ah, e pra vocês todos também. Ontem eu não dei. Eu dei foi nos stories, né? Mas dou aqui de novo. Feliz ano novo todos pra vocês aqui. Giovan, que entrou, seja bem-vindo. Então vamos lá. Vamos pensar, quando vocês peguem papel e caneta aí na mão, a ansiedade, ela é uma emoção que faz parte de nós. Como a gente tem nossos órgãos, cabelo, cabeça, a emoção também faz parte de nós. Então, a emoção da ansiedade não tem como livrar. Ontem eu falei na live de ontem como a ansiedade ela é útil. Eu disse várias formas que a ansiedade é importante. Ou seja, a ansiedade boa nos move a nossa vida, nos protege, faz a gente sobreviver. Só que chega um ponto que essa ansiedade pode ser tóxica, pode ser ruim, pode ser desagradável. E quando ela chega nesse ponto, é o ponto da crise de ansiedade. Então a gente pode pensar que já é um outro extremo. Que é essa que a gente tem que combater, que a gente literalmente tem que pegar e jogar pela janela. Porque a ansiedade por si só, não, né? A gente pensar que nada em excesso na vida faz bem. Muita tristeza faz bem? Não. Muita felicidade, só felicidade, faz bem? Também não faz. Comer demais faz bem? Comer de menos faz bem? Ou seja, todos os extremos não fazem bem. E a crise de ansiedade já entra nesse extremo da ansiedade. Então, a gente tem que cultivar em nós uma ansiedade saudável, uma ansiedade que faz a gente sobreviver, nos ajudar a organizar, planejar, ficar longe dos perigos. Então, é essa ansiedade aqui que eu quero que você tenha. Essa ansiedade que é útil, que cuida de você, como todas as suas outras emoções. Quem lembra aí do filme Divertidamente? Recentemente ele passou na Globo, é um filme que eu sempre gosto de ver, porque lá ele fala de maneira bem clara, bem lúdica, bem engraçada também sobre a importância das emoções. E eu já contando no fim do filme, para quem não viu, no fim do filme, a tristeza foi uma emoção importantíssima para a personagem ser feliz. Olha que interessante. Então a tristeza também ela é importante, só que nada em excesso é legal. Então essa crise de ansiedade é um excesso de ansiedade, que a gente não precisa desse excesso, como a gente não precisa do excesso de nada. Então a gente vamos falar desse excesso que é crise de ansiedade, do que a gente pode fazer para evitar. Fez sentido, gente, essa explicação aí dessa ansiedade boa, dessa ansiedade ruim? Fez sentido aí na mente de vocês que a crise está do lado da ansiedade ruim, mas a gente tem que cultivar essa ansiedade útil, saudável, que faz a nossa vida ir para frente. Por exemplo, a minha ansiedade e a sua ansiedade fez estar aqui agora, que esse encontro marcado. Você viu entrando, nossa, tem que falar, tem que ir lá ver a Mariana, tem que aprender e tal. Você ficou ansiosa para estar aqui. Então, essa sim é uma ansiedade útil que a gente tem que ter no nosso dia a dia. A Sandra tá aqui, seja bem-vinda, Sandra. Então, vamos lá. Primeiro ponto para evitar uma crise de ansiedade. Primeiro ponto é saber se expressar. Vamos pensar então que o balão a gente vai enchendo d'água. Mas ele pode até encher, mas se a gente saber esvaziar, vai chegar um ponto que ele vai estourar esse balão? Não, ele não estoura, porque a água não chega até o topo, vai esvaziando. Entra, entra água, mas sai água. Então, sobre nós, a gente tem que saber expressar o que a gente sente. Porque lembra lá que a crise de ansiedade é um monte de coisa dentro de você guardada, coisas de pensamentos negativos, sensações desagradáveis, aquela tormenta dentro de você? E vamos te fazer uma pergunta aqui. A maioria das coisas que passa dentro de você, vão pensar as mais desagradáveis, você guarda só pra você ou você compartilha com alguém? Muitas das pessoas que eu pergunto isso presencialmente falam que não compartilha com ninguém. Guarda pra si. E você? Você é uma dessas pessoas que guarda tudo pra você, não conta pra ninguém? Porque vem aquele pensamento, não, fulano não quer saber não, ou fulano vai contar as coisas da minha vida, não, outro já tem tanto problema, não, eu dou conta dos meus, não, eu não tenho que contar pra ninguém. Se eu contar ou pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Se vocês quiserem responder, responda, mas eu deixo essa reflexão aí pra vocês. Mas a gente tem essa tendência de guardar as coisas, ou seja, a gente tem a tendência de pegar o nosso balão e só encher. Enchendo, ele explode. Então, o primeiro ponto para não ter crise de ansiedade é saber se expressar.
Primeiro, ter alguém de confiança, pelo menos uma pessoa na face da terra te entende um pouco mais. Pelo menos uma pessoa na face da terra quer um pouco te ouvir. Claro que a gente não vai contar 100% de tudo o que acontece. Isso é normal. Mas a gente tem que contar a maioria, e principalmente as questões ali negativas. Pode ser que o outro ali não tenha um conselho, alguma coisa, mas que seja pelo menos um desabafo. Lembra, a gente tem que pegar esse balão e esvaziar ele, para ele não estourar. Então, expresse as suas emoções. Uma alternativa é conversar com alguém, que seja um amigo, que seja um familiar, que seja um profissional, como psicólogo, é o conversar. Conversar, gente, é terapêutico. Quem nunca teve uma tarde com um amigo, conversou horrores e saiu leve de lá? E olha que é uma conversa de amigos. Conversar é importante, conversar é terapêutico. Claro, por favor, não converse com qualquer um, não, tá? Não é essa. Tem que conversar com alguém de confiança que realmente vai te ajudar. E eu sei que tem pelo menos um na face da terra que pode te ajudar. Não tem, gente? Tem. Pelo menos uma pessoa na face da terra tem. Olha esse monte de coraçõezinho subindo. Obrigada, gente. Fico muito feliz que vocês estão aí entendendo e fazendo sentido aí pra vocês. Então, pense aí, quem é essa uma pessoa que vai te ajudar nessas horas pra você desabafar? Quem é essa pessoa? Uma outra dica também para colocar essas emoções pra fora é escrita. Se nesse primeiro momento ou no momento que você tá ruim, não tem ninguém ali pra você conversar, escreva. Gente, isso ajuda muito. A gente fala que essa escrita é terapêutica também, que é você, seja pegar um bloco de notas, uma folha e escreva. Escreva assim, nossa, hoje eu tô sentindo péssima, porque fulano fez tal coisa comigo e ele não devia ter feito isso comigo, sei lá, acho que eu vou perder o meu emprego. E escreva. No fim da escrita, você vai ver o tanto que você vai estar mais leve. Ou seja, você colocou essas sensações para fora, você colocou um pouco daqueles pensamentos que tá ali tão desorganizados na sua cabeça, principalmente na escrita, você tem que organizar para escrever. E é onde você vai vendo ali. E acaba que meio a escrita, no final a gente coloca meio que uma soluçãozinha. Ah, não, mas eu vou deixar este lado, não vou me importar com isso. Então é meio que você também vai se ajudando, vai se aconselhando também. Então, essa primeira dica que eu dou é de você saber se expressar, não conter tudo o que você sente. Porque se você contém tudo o que você sente, vai estourar, vai vir crise de ansiedade. Porque se você guarda tudo, você não fica com medo e ansiosa de como que você vai conduzir isso no futuro, por isso que é a relação com a ansiedade. Então, você tem que se esvaziar, né? Uma outra forma também de esvaziar, vamos pensar numa atividade física. Quando você sai de casa, por exemplo, faz uma simples caminhada, aqui em Catalão, por exemplo, vai na represa, você vai ali conversando com você vai ali pensando na vida, o contato com a natureza também é importante. Já tive pacientes que me perguntaram que, nossa, Mariana, eu converso comigo mesma. Isso é problema? Eu falei, não. Não mesmo, tá certo, você tem que conversar com você. Eu mesmo converso comigo, porque eu sou a primeira pessoa que eu tenho que me relacionar, então eu tenho que conversar comigo. Então, uma outra forma de desabafar é eu mesma conversar comigo. Nossa, hoje meu dia foi ruim. Nossa, como é que eu vou pagar aquele boleto amanhã? Como é que vai ser meu trabalho? Não, mas eu vou dar um jeito, já dei tanto jeito em tantos boletos na vida, por exemplo. Então você vai conversando com você e você mesmo ele vai construindo um pensamento mais realista e que realmente busque ali uma solução. Gente, tá fazendo sentido para vocês tudo que eu tô falando aqui nesse primeiro ponto, né, de evitar a crise de ansiedade, é saber se expressar, ou seja, se esvaziar. Porque aí vem um monte de coisa no nosso dia a dia que nos enche, né? A gente tem que saber pôr pra fora, né? Eu dei 3 formas aqui de vocês porem pra fora. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Coloca assim aqui pra mim nos comentários se tá fazendo sentido pra você, se tá sendo útil pra você isso aqui tudo. Não, Mariana, é isso mesmo. Faz todo sentido. Se eu fizer isso, já é um primeiro ponto pra me ajudar. Coloque aqui pra mim nos comentários se tá sendo útil pra vocês. Enquanto isso, agora eu vou ler. Então, esse é o primeiro ponto para vocês aí refletirem, processar aí as informações. Ó, o pessoal do Desenvolver e Aprender entrou aqui, Clícia entrou, Rebeca também sim.
A Rebeca Cleide, ele disse sim, que tá fazendo sentido. Ver os comentários aqui no Face. A Vivian aqui entrou, seja bem-vinda, Vivian. A Simone disse assim: guarda só pra mim porque a maioria não acredita na gente. Maioria, Simone, mas tem um que acredita. Nós tem que achar, mas acha, pelo menos um acredita. Você não precisa de todos, mas se um já acredita em você, no que você sente, já é importante. De um a gente vai aumentando com o tempo, né? Deixa eu ver aqui mais os comentários. Vão colocando os comentários aí de vocês, o que vocês acharam, o que vocês estão entendendo dessa primeira parte. Coloquem aqui o que vocês entenderam, o que fez sentido, o que você aprendeu nessa parte. Simone falou que sim, a Lidiane sim, estão fazendo sentido. Lidiane falou assim: Mara, eu tenho muita dificuldade em atividade física. Eu também, tá, Lidiane? Duas e um monte de menina aqui que tá na live agora. Você não é a única. Atividade física a gente tem que fazer. Eu pus na minha cabeça que é obrigação. Que ou eu faço ou eu fico mais ruim. No sentido físico, emocional, é um prejuízo não fazer. O segredo da atividade física é fazer o que você gosta e começar por pouco. Por exemplo, eu já fiz várias atividades físicas e tudo bem, você dá uma rodada. Por exemplo, você gosta de dança. Vai fazer dança. Mesmo que você vá sozinha no início, depois você vai interagindo, fazendo amizades, mas comece com poucos dias na semana. Não inventa de querer ir todo dia, porque a tendência é mais ser faltar do que ir. E se você tá no hábito no início, a tendência de você querer desistir porque você não tá dando conta. Então, comece com poucos dias, comece por um dia, 2 dias, ou por exemplo, que seja você dar uma volta no seu quarteirão, ou de você ir numa praça, num lugar legal. Então, assim, comece bem devagar e com o tempo você vai pegando gosto. Por exemplo, eu comecei o CrossFit desde o ano passado. Meu marido foi e falou, vamos, né? E vamos lá, nós temos uma companhia. E até hoje eu tô em 2 dias, confesso, mas assim, falto raramente. Então, isso tá me ajudando a permanecer, porque se eu tivesse posto mais dia, eu sei que eu ia me sabotar e não ia nem parecer mais. Então, mas daqui a um tempo eu vou me evoluir para 3 dias. Tô esperando só mais um pouquinho. Então é isso, a gente tem que tá indo. A Vivian falou, preciso praticar atividade física, sim, é importante, Vivian, para ansiedade de modo geral. Né, gente, quem tá aqui em Catalão tem um Clube do Povo, tem atividades gratuitas, tem represas, tem parques, então no lugar não falta bonito pra gente ir, né? A Rebeca falou assim, eu quando tenho crise de ansiedade, então às vezes pra me expressar eu choro porque eu fico desesperada. Chora, gente, uma outra forma de expressar é chorar. Não é problema chorar, porque se a gente também contém e acha que não pode chorar, aí que você falou que você desespera mais ainda. É meio que você fica ali presa não podendo expressar. Que seja você entrar dentro de um lugar que tá sozinha, dentro de um banheiro, sei lá, fica longe de todo mundo, mas chora. Então, uma outra forma de expressar o que você sente é chorando. Chorar não é problema. Tem mito, chorar é sinal de fraqueza. Não, gente, é sinal que você tá sentindo um monte de coisa ruim e tem que pôr isso pra fora. Você tem que saber expressar. Então, o choro é importante, tá? Se tiver vontade de chorar, tá? Se não quer chorar em público, tudo bem. Vá para um lugar que esteja só você, mas chore. Beleza, gente? Então esse é o primeiro passo para evitar a crise de ansiedade. Lembra do balão que só enche d'água? A gente tem que esvaziar esse balão. E a gente esvazia nós mesmos falando com alguém de confiança, que seja escrevendo, que seja saindo de casa, numa atividade física. A gente tem que expressar, a gente tem que falar o que a gente sente de alguma forma. Combinado? Quem vai. Agora vamos ver quem tá atento aí. Quem faz compromisso comigo agora que vai se comprometer a se expressar mais? Eu sou a primeira, que eu preciso também. Isso é algo diário que a gente tem que estar sempre se policiando de saber se expressar. Eu, particularmente, eu gosto muito de falar. Já perceberam, né? Então, eu gosto de me expressar falando. Eu na escrita não sou tão assim, mas eu gosto mais de falar, né? Falar comigo é uma que eu faço bastante. Falar com pessoas de confiança que estão à minha volta, então falar para mim é importante. Quem se compromete aí em saber se expressar mais?
Eu sou a primeira a se comprometer. E aí, tá junto comigo em se comprometer, em se expressar mais? Quem tá aí junto comigo para se comprometer, hein? Quero saber, hein? Mas deixa aí você pensando. A Isadora Oliveira entrou aqui, seja bem-vinda. E Isa Vivi falou assim: falou tudo o que eu sinto. Ó, a gente vai trabalhando nesse público, a gente vai entendendo, né? E a gente também sente, né? Ansiedade, então a gente consegue compreender bem. A Vivian falou assim: eu vou me expressar mais. Ótimo, Vivian, muito bom. Isso aí. Simone aqui. Vou falar mais comigo. Isso, gente. Fale com vocês mesmos. Isso aí é infalível. Você mesmo vai se entender. Muito bom. A Elia, Sandra, a Rebeca, a Cleide, ó, estão se comprometendo. Meninas, palmas pra vocês. Sintam-se aí parabenizadas por mim. Bora pro segundo ponto para evitar a crise de ansiedade. É parar de ver tudo negativo na vida. Isso é um fato muito comum. A pessoa se vê ela como a pior pessoa na face da Terra, ela vê as pessoas como as piores pessoas na face da Terra e o futuro é catastrófico. Ou seja, as três dimensões dela, sobre os outros, sobre o mundo, tá tudo negativo. Ela não espera nada de bom. Tudo tá ruim, minha vida não presta, esse ano não vai mudar nada, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, não tem amigo, nada na minha vida dá certo, os outros, aí já se compara. Os outros tudo é lindo. Diz a grama do outro é verde, maravilhosa, a minha não é. Ou seja, a pessoa que tem uma visão muito negativa sobre ela, sobre os outros, sobre o futuro, gera um peso tão grande porque vai gerando emoções desagradáveis, ela vai ficando com medo, ansiosa, triste, estressada. Lembra? É uma forma aí de fazer esse balão encher. E ela não tem esperança nenhuma. E isso todos os dias, esse peso negativo na vida dela, não vai encher esse balão e não vai explodir? Então, ter esse olhar, lembra, olhar extremista, só negativo não dá certo. Também fazer um paralelo, só o positivo também tudo não dá certo, não, tá? É um outro fracasso se você vê tudo positivo. A gente tem que ter um olhar meio termo, que é o que eu bato muito na tecla, é o olhar realista, né? Que é aquele assim, não quer dizer que tudo vai dar certo na minha vida, mas também não tudo vai dar errado. Se eu olhar a minha volta e ver as coisas que tá dando certo, algumas coisas a gente já garante. Garante que você, uma das coisas boas que tá acontecendo na sua vida, é porque você que tá na live aprendendo, querendo mudar aí a sua situação. Então, muitas vezes, quando a gente desenvolve essa percepção muito negativa, a ansiedade vem. Porque se eu vejo muito negativo, é normal eu não ficar com medo, é normal eu ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro. Se tá horrível agora, imagina o que vai acontecer. Imagina esse pensamento constante todos os dias. Explode, né? A Vivian falou assim: sou negativa, tenho medo de tudo. Então, esse negativismo não faz bem, porque gera o medo. Porque a gente. Aí é aquela sensação que vem que eu tô em perigo a qualquer momento, que coisas ruins podem acontecer, que, por exemplo, que no meu trabalho as coisas não vão caminhar bem, que na minha família as coisas não estão legal, que nossa, eu não vou conseguir fazer isso, nossa, meu ano vai, esse ano 2020 vai ser mais ruim do que o ano passado. Então, ter uma visão negativa de tudo complica. E não digo só de tudo, mas sim, maioria do tempo, você tem uma visão mais negativa, é uma outra forma de complicar. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente traz muitas falas negativas. Por exemplo, pegando um exemplo típico, se você senta numa sala de espera, você puxar o papo com uma outra pessoa, você não puxa mais um assunto negativo? Tipo, nossa, tá quente hoje, hein? A gente fala do tempo. Nossa, mas tá chovendo? Nossa, essa chuva que vai e volta, nossa. E você veio tratar o quê, hein? Nossa, eu tô com uma dor aqui. Muitas vezes a gente puxa muito assunto pelos fatores negativos porque eles não chamam atenção. Não chamam? Chamam. Chamam atenção. Mas os positivos também chamam atenção. Só que os coitados ficam lá abandonados, a gente não olha para eles. Então a gente tem que olhar para os pontos positivos que tem à nossa volta e treinar o nosso olhar pro lado positivo para equilibrar. Porque se ele tá muito aqui no negativo, coitado, o positivo tá aqui embaixo. Também o positivo não dá para ficar lá em cima e o negativo lá embaixo. Então a gente equilibra.
do positivo e do negativo a nossa percepção sobre as coisas. Porque um olhar mais equilibrado vai me dar mais segurança para enfrentar as coisas e não a insegurança, porque se eu vejo tudo ruim, eu me sinto insegura, com medo, eu não vou dar conta e eu fico ansiosa com medo como é que as coisas vão resolver. E isso acumulado todos os dias, isso pode gerar ali a crise de ansiedade, ou seja, desse balão aí tá enchendo. Deixa eu ver aqui. A Gleiciele entrou, seja bem-vinda. A Rebeca falou assim: eu não era negativa, e quando as coisas começaram a dar errado, eu comecei a ser muito negativa. Então, assim, realmente não tem antídoto para as coisas pararem de dar errado na nossa vida. Vai dar errado. A gente aprende com os erros, a gente tem que tirar coisas boas. Mas não quer dizer que dá errado, a gente só tem que olhar para as coisas erradas, porque o negócio dá problema e dá pepino. A gente também tem que desenvolver as coisas boas que estão à nossa volta. Podem ter um tamanho menor, mas tem. Simples fato bom, a gente tá vivo nesse momento. E ó, a gente já sai na frente de muitos aí, né, que estão em hospitais, que já faleceram. Então, simples fato da gente estar vivo já é uma coisa muito boa que a gente tem que estar olhando. A Eduarda tá aqui, que bom, Eduarda, que tá aqui. A Natália, seja bem-vinda, meninas, muito bom. A Cleide falou assim: conversar, partilhar com alguém aquilo que você está sentindo verdadeiramente faz muito bem. Tenho feito isso, graças a Deus. Tenho com quem partilhar. Ah, parabéns pra Cleide. A Cleide também é uma gracinha também. Isso aí, Cleide falou muito bem. E ela já tem experimentado a dica 1 e tem dado muito certo. Que realmente é se expressar, ter pessoas de confiança pra gente falar o que sente. Simples fato da gente falar. Ah, que ali, nossa, é aquela sensação, nossa, desabafei. Nossa, meu balão esvaziou, né? Então é uma sensação muito gostosa. Muito bom, Cleide, parabéns, continue assim. Então essa é a segunda dica, que a gente tem um olhar mais realista e mais positivo sobre as coisas, não só um olhar negativo. É pensar que esse balão aí tem que também estar enchendo de coisas boas, de coisas legais, né? Por exemplo, eu te pergunto, o que aconteceu de bom no dia de hoje aí pra você? O que aconteceu de bom? Vou contar o meu dia, o que aconteceu de bom, bora lembrar. Hoje é o dia que eu trabalho em casa, hoje eu não trabalho no consultório. Fui pra minha mesa e fiz um monte de coisa. Organizei as coisas da live, mexi nas redes sociais para fazer publicação. Foi uma tarde muito produtiva de trabalho. E uma outra coisa melhor ainda, eu fiz atividade física hoje. Hoje eu acordei, nossa, confesso, acordei com preguiça hoje, não queria, sério, quase que eu vou faltar. Falei, não, vou digitar, não, mas vamos agora, porque eu sei que eu não vou depois. Fui na atividade física, não é uma outra coisa boa. Teve coisas negativas no meu dia? Teve. Mas deixa eu olhar as coisas boas, elas também são importantes. E eu te perguntei, o que teve de bom no seu dia hoje? E aí, o que teve de bom? O que de bom tem aí no seu dia pra gente encher o seu balãozinho aí de coisas boas? O que teve de bom aí pra você? Me conta. Alguém quer compartilhar o que aconteceu de bom? Contei algumas coisas boas que aconteceram no meu dia. Ver esse olhar mais positivo já vai dar uma sensação gostosa. Sua mente não vai interpretar que você está em perigo. Então você já relaxa, né? Porque daqui a pouco a gente já vai dormir. Então é uma sensação muito gostosa ali de estar relaxando. A Renata tá aqui, a Vivian passou para cá. Agora a Vivian tá aqui no Instagram. Emília tá aqui, seja bem-vinda. A Vivian falou: trabalhei muito, de um livramento de acidente. Olha aí que coisa boa, ó, muitas coisas importantes. Você tá aqui, né, Vivian? Bem inteira. Então tem muitas coisas boas que acontecem na nossa vida. A gente tem que estar atenta a elas. Porque se a gente não tá atento, a gente surta, a gente tem crise de ansiedade, tem tudo. Então que a gente tenha um olhar mais positivo e realista sobre tudo que tá na nossa volta. Emília que apareceu, muito bom, Emília, ter você aqui. Bora então pro último passo para evitar ter crises de ansiedade. Quem aí tá curioso para saber o terceiro passo para não ter crise de ansiedade? Daqui a pouquinho eu vou contar. Rebeca falou assim: eu estou aqui em Goiânia, na casa da minha tia, comi muito, saí um pouco e respirar ar fresco. Ó, beleza, ó, perfeito. Muitas coisas boas, viajar, tá com os familiares, comer uma coisa diferente, muito bom. E eu falei assim: fui na academia ver para voltar a malhar. Ótimo, Vivian, muito bom. Já deu um passo importante para atividade física.
Olha o tanto de coisas boas que aconteceram com vocês. Olha que delícia. E amanhã vai acontecer muito mais coisas boas. Bora então pro terceiro passo para evitar ter crise de ansiedade. Tan, 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 tan. O que será que tem a ver? Porque o primeiro e o segundo passo são coisas muito que vocês podem fazer. Quando já entra a nível ali de crise de ansiedade, lembra, a gente tem a nossa ansiedade, a gente já sobe um degrau ali, ou seja, já é um grau um pouco mais sério da ansiedade. E crise de ansiedade pode desenvolver transtornos de ansiedade. Aí o negócio fica bem mais complicado. Quando já entra então em crise de ansiedade, se a pessoa já teve, não importa quantas vezes, se a pessoa teve, muitas vezes elas recorrem aos medicamentos. Tudo bem, no psiquiatra precisa mesmo dos medicamentos. Só que muitas vezes o psicólogo é o último a ser procurado. Só que ele tinha que ser o primeiro a ser procurado. Então a terceira dica é ter auxílio profissional. Porque sim, nós damos conta de nos ajudar, mas chega um ponto que a gente precisa um olhar de uma outra pessoa. E esse olhar da outra pessoa que vai nos ajudar a identificar por que nosso balão tá enchendo tanto, com tanta coisa, e o que eu posso fazer de uma forma mais personalizada, específica ali, por exemplo, para Maria. A Maria teve crise de ansiedade, ela já fez várias coisas, que ela se sente bem, mas ela sabe que tem coisas ali dentro que ela não sabe lidar, que ainda tem problemas que ela tem dificuldade, e que essas situações ainda pode estar evitando, né, gerando alguma crise de ansiedade. Então, a terapia é importantíssima em casos de crise de ansiedade, porque precisamos investigar a fundo, né, ter um olhar de fora, uma interpretação, uma orientação. Lembra lá do primeiro passo de ter alguém de confiança para conversar? O psicólogo entra nesse papel, né, nesse papel sigiloso de estar conversando, de estar falando e se expressando, né? E a terapia, gente, não é só também para pessoas que já teve crise de ansiedade, a terapia é também prevenção. Lembra aí você que não quer ter crise de ansiedade, terapia também serve para você também ter um olhar de fora, ver como tá as situações da sua vida, lidar com as coisas um pouco mais fáceis, né, que não deixou chegar, porque muitas vezes eu recebo casos de pessoas que deixaram muito tempo para procurar terapia, demorou muito para procurar. Claro, o problema vai piorar, o negócio vai complicar mais, claro, a gente tenta dar um jeito, tenta resolver, mas muitas vezes adiar uma terapia também só vai agravando o problema e, claro, vai demandar mais tratamento ainda. Então, a gente precisa de terapia. Eu, por exemplo, eu já fiz 2 momentos de terapia, nunca tive crise, mas eu fui para terapia. Eu fui no fim da faculdade, onde os professores falavam que a gente que ia atender as pessoas tinha que pelo menos passar na terapia para se organizar por dentro para atender as outras pessoas. Então, no fim da graduação, eu fiz, e há uns 2 anos atrás também eu fiz terapia para me ajudar nas minhas questões, dificuldades, mesmo, inseguranças que eu tinha, e me ajudou a conquistar muita coisa. Então, não tive crise de ansiedade, eu fui fazer terapia. Em outros momentos da vida eu já planejo voltar para terapia, de novos desafios que eu vou passar e tal, então eu já me planejo voltar para terapia de novo. Então a terapia é importante para a gente cuidar dessa parte emocional, esse olhar do outro faz toda a diferença. E eu gosto de falar que muitas vezes a gente tem que ter um psicólogo que o santo bata, né? Aquele psicólogo que você se identifica, que você sente confiança para falar, que vão pôr assim que as ideias, né, do psicólogo façam sentido para você e que dê resultado o tratamento. Se o tratamento não der resultado, um dia cai fora, que não tá dando certo e vai procurar ali uma outra profissional, uma outra abordagem. Então a terapia dá sim resultados. Mas você tem que encontrar o seu psicólogo, aquele que você se identifica, a forma que ele aborda, o consultório, tudo ali tem que somar para que você se sinta confiável em ali em estar se abrindo. Então, se, por exemplo, você já teve crise de ansiedade, é importantíssimo ter o psicólogo, porque já passou num nível de dificuldade maior e que a pessoa não tá dando conta sozinha. Claro, ela pode fazer coisas no dia a dia, o que eu disse para vocês já vai ajudar bastante, mas se você passar por uma situação mais grave, mais difícil, que talvez vamos pensar que esse balão enche de uma vez e você não espera, tem tendência dessa crise estar vindo a aparecer. Então, é importante o uso de medicamentos para aliviar os sintomas,
passado por um psiquiatra, que é o médico da saúde mental, mas é importantíssimo o psicólogo para tratar as causas, entender quais são os pensamentos que desencadeiam a ansiedade, quais são os medos, qual o passo a passo para tratar, mudança de comportamento, para você realmente estar no controle da sua ansiedade e ela voltar a ser só ansiedade e não ser mais crise de ansiedade. A Vivian falou, sim, eu me identifico com você, que bom. O santo da Vivian bateu com o meu, né, Vivian? Muito bom, a Vivian tá sempre aqui acompanhando. Muito bom. Então é isso. Tem que identificar. Se não identificar, tratamento não dá certo. Gente, e aí, fez sentido da terapia? Quem quiser contar quem faz terapia aqui pro tratamento da ansiedade, de crise de ansiedade, pode estar compartilhando aqui. Bom, aqui ó, a Giza aqui entrando, seja bem-vinda. Então a gente já está indo pro final já estamos finalizando. Agora eu quero escutar um pouquinho de vocês, de qual dica aí que fez mais sentido para você, qual dica hoje, qual atitude mais te ajudou a evitar a crise de ansiedade. Lembrando que o primeiro é aprender a se expressar, o segundo é evitar ter só pensamentos negativos e o terceiro é ter auxílio profissional ali do psicólogo. E aí, gente, qual dessas 3 atitudes você mais se identificou, que você vai fazer ali, aquele que mais te ajuda, que você viu ali que fez sentido para você, que realmente ele virou aquela chave que você estava precisando aí fazer? Conta aqui pra mim, a 1, a 2 ou a 3? Lembra, a primeira é se expressar, a segunda é parar de ter só pensamentos negativos e a terceira é o auxílio de um profissional como do psicólogo. Deixa eu ver os comentários de vocês. Quero saber o que vocês aprenderam aí para estar reforçando e não esquecerem. Ana Carol entrou, seja bem-vinda. Jonathan entrou. A Vivian falou assim: aprender a se expressar, ótimo, um passo muito básico. Porque a gente, na terapia, a gente também ensina a aprender a se expressar, ensina o paciente a diminuir os pensamentos negativos, a gente também trabalha isso em terapia. A Lidiane falou assim, eu uso carbamazepina, Neosemi, Rivotril, Espiridona, Citraína. Lidiane, quantos? 1, 2, 3. Nossa, Lidiane, 5 medicamentos é muito, meu Deus, muito, muito, muito. Vamos livrar desses medicamentos, claro, médico tirando, né? Claro, mas vamos pegar essa ansiedade, pega essas dicas de você estar no controle da sua ansiedade para você não precisar desse tanto de medicamento, tá bom, Lidiane? Eu sei que você consegue, a Lidiane segue muito aqui, acompanha as dicas. Então, bora lá para essas dicas aí e deixar esses medicamentos aos pouquinhos para trás. Claro, com remédio, o médico tirando, tá? Não tirem por conta própria. A Rebeca falou assim: acho que tudo fez sentido para mim, porque eu preciso pôr em prática todos para eu evitar a crise de ansiedade. Isso mesmo, é um conjunto, realmente a gente precisa de todos ali para tá realmente, né, evitando a crise. A Ana Paula, parar de ver tudo negativo, ótimo, muito bom. Bora equilibrar esse olhar, Ana. A Rebeca, gostei muito de participar hoje da sua live. Que bom, Rebeca. A Rebeca é muito participativa aqui, que participe, porque tem mais 3 lives essa semana, tá? Tem amanhã, quinta e sexta. Então, tem muita coisa boa ainda para essa semana. Rebeca falou, o que você acha desses medicamentos para ansiedade? São importantíssimos. Em caso de crise de ansiedade, é algo importante para se pensar, mas que cada caso é um caso. Os medicamentos são importantes, passaram por um psiquiatra, né, para o médico ali confiável, mas é importante ter terapia. Medicamento e terapia andam juntos. Só medicamento não funciona porque lida só com sintomas e as causas estão as mesmas. Então, terapia e medicamento andam juntos. A Cida aqui entrou, seja bem-vinda, Cida. Deixa eu ver aqui no Face. A Simone falou assim: primeira não, a primeira não, que as outras não sejam importantes. Ah, tá, tem uma Hoje o olho aqui tá difícil de enxergar direitinho. A primeira, Simone, que bom. Então a primeira aí vocês gostaram bastante, que é o de se expressar. As outras também são importantes, mas que mais te chamou atenção, né, Simone? Lidiane, eu quero livrar deles, ótimo. Bora livrar desses medicamentos aí. Com cautela e responsabilidade, né?
Muito bom participar porque a gente aprende muito. Ótimo. Então, Lidiane, já põe essas dicas aí na prática que vai te ajudar bastante a se sentir melhor por conta própria, sem estar dependendo dos medicamentos. Então, vão colocando aqui, quem quiser mais deixar seu comentário, o que achou da live, se gostou, se aprendeu, se foi útil, te ajudou, coloca seu feedback aqui. Enquanto vocês vão colocando seu feedback aqui, relembrando que a gente está na Semana Mariflix, que é a maratona de live sobre ansiedade. Ontem teve, quem não, no Instagram ela já desapareceu, mas ela aqui no Facebook, psicóloga Mariana Moraes, todas as lives vão estar gravadas para você ver em qualquer momento, para pegar ali, para estar anotando. Amanhã a gente vai falar de novo, 8h50 da noite, sobre a relação de ansiedade e autoestima, de como uma influencia na outra, o que fazer para fortalecer sua autoestima. A gente vai falar sobre ansiedade, autoestima, baixa autoestima, insegurança, vai falar de tudo disso amanhã. Quinta-feira eu vou falar 3 segredinhos para enfrentar os medos, que medo e ansiedade estão muito junto. Então, lidar com os medos na quinta-feira. E na sexta-feira, como acabar com a procrastinação, porque muita procrastinação gera muita ansiedade. Porque você só vai deixando, fica preocupado na conta de fazer tudo e resolver, fica mega ansiosa de como as coisas vão ali resolvendo. Então, a gente tem mais 3 lives. Põe o celular para despertar, ativa as notificações aqui, tanto no Instagram, no Face. A gente tem live amanhã, quarta, quinta e sexta, às 8h50. Eu fiz a publicação, salvem as publicações com os temas, tudo direitinho. Eu quero ver vocês, essa energia boa nessa participação, nesses comentários aqui, firmes e fortes. Sério, gente? Combinado? A Carla entrou, que seja bem-vinda, a Vivi Flukiamoto, também amei estar aqui com vocês. Bom, gente, então a gente já vai encerrando. Muito bom estar aqui com vocês, passar esse conhecimento. Fico muito feliz quando ele faz sentido, que ele é útil. Meu objetivo aqui é livrar você das crises de ansiedade, saber conviver com uma ansiedade útil, agradável no dia a dia, né? Para que você se sinta melhor aí. Então, meu abraço, o meu beijo para vocês, muito bom. E a gente se encontra amanhã aqui, quarta-feira, às 10:50, para a gente falar sobre a relação de ansiedade, autoestima, insegurança, baixa autoestima, o que uma coisa tem a ver com a outra e como a gente pode resolver isso da melhor maneira possível. Combinado, gente? Beijos, boa noite, bora estar praticando as dicas, tá? E quem quiser também tira print da imagem, tanto aqui no Instagram, tanto no Face. Me marquem, tá? Quero ver vocês que estavam firmes aqui. Tira print, me marca, vou estar compartilhando. Quero ver quem estava aqui firme aqui comigo. Gente, combinado? Beijos e a gente se encontra amanhã. Até mais, gente. Beijo, 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 beijo.